Oi, meus amores. Gente, hoje eu vim falar pra vocês a pedido de um amigo que eu não falo há muito tempo. A gente acabou perdendo o contato, depois acabou se achando no Instagram. E aí ele pediu meu número pra gente conversar, né? E botar o papo em dia, essas coisas. E ele viu o meu último vídeo, que foi o Papo Cabeça. E eu falei um pouquinho sobre a pessoa tá deprimida, essas coisas, ser tratado mal e tratar outras mal, etc. Eu falei sobre várias coisas. E aí ele viu esse vídeo e falou que se tornou meu fã e pediu pra eu fazer um vídeo falando de como eu conhecia Deus e como eu tenho sido na minha caminhada com Deus. E é sobre isso que eu vou falar hoje com vocês. Então, se você quiser continuar vendo o vídeo, vambora comigo. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. É aqui embaixo, vai estar aparecendo aqui, ó, pra você. Como você faz? É só você clicar aí no botãozinho que vai estar aí embaixo do vídeo, tá? Se inscrever no canal. E não satisfeita com isso, eu vou pedir pra vocês ativar o sininho também, tá bom? Assim que eu postar vídeo, vocês serem notificados de que tem vídeo novo no canal. Minhas redes sociais também vão estar aqui embaixo no box de informações. Meu Instagram, minha página no Facebook. Se vocês quiserem falar comigo, é só vocês mandarem mensagem, tá bom? Que eu estarei respondendo a todos, ou comentar aqui embaixo no vídeo. E curte também o vídeo pra estar me ajudando, tá bom? Por favor, gente. Muito obrigado e vamos que vamos. Então, gente, eu cresci no berço evangélico. Quando a minha mãe tinha uns 8 anos, mais ou menos, ela aceitou Jesus. E desde então, ela seguiu a esse caminho. Meu pai, ele aceitou Jesus quando ele começou a namorar minha mãe. Quando ele conheceu minha mãe, ele quis namorar minha mãe. E aí minha mãe falou que só namorava com pessoas cristãs. E aí ele aceitou Jesus, começou a ir pra igreja e ficou firme. Quando eu nasci, ele já era. Meu pai era obreiro. A minha mãe foi de mesa de oração. Então eu cresci nesse ritmo. Eu cresci na Assembleia de Deus. Muitas pessoas criticam a Assembleia de Deus, mas é a igreja que eu amo. A igreja que eu nasci, que eu cresci, que me deu uma base espiritual. E a minha mãe, meus pais, na verdade, eles sempre se preocuparam com a minha vida espiritual. Porque se eu tivesse uma vida espiritual, eles tinham certeza que eu suportaria qualquer coisa. Porque hoje em dia as pessoas contam muito com as outras pessoas, sabe? E acabam se decepcionando. Só que se a gente contar com Deus, a gente pode até ter nossos planos frustrados, mas nunca nos decepcionamos, porque Deus tem coisas maiores do que a gente pensa. Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. Eu vou te fazer uma pergunta e você responda aí onde você tá. Antes de você nascer, você já se conhecia? Você já sabia quem você ia ser, seu caráter? Quem você era? Pra que você veio? Qual o seu chamado? Creio eu que a sua resposta vai ser não. Só que a palavra de Deus vai dizer que antes que você se formasse, Ele já te conhecia. Ele já te via. Então, os planos dele já eram formados. Quando ele fez Adão e Eva, o jardim já estava feito. Todas as coisas já tinham sido feitas. Então, quando Deus te fez, todas as coisas para você já tinham sido criadas, já tinham sido feitas. Só que você não estava preparado ainda para receber. A vida ela é um processo de perca, de ganho, de momentos felizes, momentos tristes que te causam experiência. São consequências, trazem consequências
que te dão experiência. E a minha trajetória não foi fácil. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Para quem não sabe, são línguas estranhas, né, que dizem. Geralmente, se eu for numa igreja, não todas as igrejas têm isso, mas a Assembleia é padrão ter isso. Você vai ver pessoas falando em línguas, são batizadas no Espírito Santo. Eu fui batizada com o Espírito Santo com 3 anos de idade, tomando banho em casa. Porque quando eu sempre tive o desejo de ser batizada com o Espírito Santo. E a minha mãe disse que o segredo era a oração. Então, quando eu sentava na minha banheirinha para tomar banho, eu começava a orar pedindo a Deus. Eu ia muito em círculo de oração com a minha mãe. Então, eu ganhei dom de visão. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu, com 3 anos de idade, a minha mãe lia para mim a palavra e eu pregava em cima daquilo que ela lia para mim. Então, eu comecei um ministério pequenininha. E aí, quando eu fiz 11 anos, eu me mudei para uma igreja, para um local, e aí eu tive que passar para outra igreja. Nessa igreja que eu fui, eu não consegui me adaptar muito bem. Eu não me sentia como se eu tivesse envolvida nas coisas de Deus, com os adolescentes, etc. E tudo isso foi criando um vazio dentro de mim, porque eu passei a não buscar mais. Eu passei a não ser mais aquela menina que eu era antes, que buscava Deus, que estava lendo a Bíblia, que estava orando, que estava jejuando. Eu tinha um exemplo em casa de que meu pai jejuava 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber nada. Então, eu fazia jejum pequenininha. Não com 3 anos de idade, mas fazia pequenininha. Já com 5, 6 anos de idade, eu já fazia jejum. Só que o meu jejum não era de 3 dias, óbvio, era até meio-dia. Hoje em dia eu consigo fazer um dia inteiro tranquila. Mas antigamente era até meio-dia. E aí, eu comecei a esfriar espiritualmente. Nisso que eu esfriei espiritualmente, eu tive algumas amizades que não provinham de Deus, que só serviram pra fazer com que eu decaísse mais na minha fé. Eu costumava dizer assim, as minhas amizades não influenciam em quem eu sou, não influenciam na minha vida com Deus. Mas com o tempo, com a experiência que eu fui tendo, eu fui vendo que isso influencia sim. Se você não tiver uma base forte com Deus, se você não estiver buscando, isso influencia. Então, o que acontece? Para você ajudar outras pessoas, você precisa estar forte com Deus. Se você não tiver, não tente ajudar, tá? Deus é soberano. E Ele, quando eu fiquei lá dos 11 aos 13 anos. E eu me desviei completamente da presença do Senhor. Até então, eu não tinha ido lá na frente, aceitado Jesus, porque eu achava que pelos meus pais já serem cristãos e eu ter nascido no berço evangélico, eu não precisava disso. Só que sim, eu preciso disso, porque eu preciso reconhecer que Cristo me salvou, que Cristo me libertou. Então eu precisava ir lá na frente reconhecer a Cristo como meu Salvador. Quando eu fiz 13 anos, uma empresa, do nada, resolveu fazer um tratamento de água onde eu morava, no local, no espaço onde eu morava. Era tipo um campo aberto assim, bem grande. E tinha várias pessoas que moravam lá, e aí eles tiveram que indenizar todo mundo, pra todo mundo sair, pra eles conseguirem fazer esse tratamento de água. Eu fui uma das pessoas que saiu. E quando eu saí de lá, meus pais procuravam casa em todos os lugares e não achavam. E aí a gente veio morar aqui, aonde eu tô morando agora. E quando a gente veio pra cá, a gente começou a procurar igreja pra ir. Eu fui 2 domingos nessa igreja que eu tô agora. Fui domingo de manhã e domingo à noite. Fui 2 domingos. No segundo domingo à noite, quando acabou a palavra, eu senti muita, muita, muita vontade de ir lá na frente aceitar Jesus. E eu fui. Desde então foi um processo muito grande, porque dos 11 aos 13 eu já estava praticamente no mundo.
Eu não fiz tudo que o mundo tem pra oferecer. Claro que não, graças a Deus. Mas eu já tava muito envolvida com o mundo, sabe? Então, assim, foi um processo pra Deus me tirar do mundo. Porque tirar o mundo de você é uma coisa, agora te tirar do mundo é outra. Porque quando o mundo tá em você, é mais fácil de tirar. Agora, quando você está no mundo, é mais difícil, porque você quer aquilo ali. Quando o mundo tá em você, não. Você não quer, mas ele tá. E aí Deus tira de você. Mas quando você tá no mundo, é diferente, é muito difícil. Assim, talvez não tivesse necessidade de eu passar por tudo que eu passei. Todos os erros que cometi. Mas hoje eu vejo que eu tenho experiência para entender e ajudar aqueles que estão dentro do mundo, sabe? Não é fácil. Você precisa de força de vontade, você precisa querer e você precisa buscar. Com 13 anos de idade, eu resolvi me batizar nas águas. Até então eu não queria. Quando eu entrei para essa igreja, que eu aceitei Jesus lá, eu quis me batizar nas águas e eu me batizei. Desde então eu ainda errei muito. Ainda estava bem matura. Mas com 15 para 16 anos, Deus começou a revelar veridicamente o ministério que Ele tinha na minha vida. E eu comecei a tomar posição. Então eu comecei a orar, voltar a jejuar. E fui indo. Com 17 para 18 anos, eu já estava bem melhor. E eu passei... com 18 anos eu passei para os jovens, né? E aí tudo começou a mudar desde então. Do meio dos 17 para os 18, tudo começou a mudar na minha vida. E eu comecei a entender o que realmente Deus queria comigo. Fui chamada para pregar na minha igreja. E foi uma experiência mágica, uma experiência linda. Cara, foi assim, divino. Divino, Deus confirmou o meu chamado naquele dia, sabe? E eu não me arrependo de ter abandonado nada no mundo. Se eu te disser que as coisas na igreja são fáceis, não são. Por quê? Porque a igreja é frequentada por seres humanos. E seres humanos pecam, seres humanos erram, seres humanos vão te caluniar, seres humanos vão ser sujeitos aos finais dos tempos, às profecias dos finais dos tempos. Jesus disse que o amor se esfriaria. Ele disse que seria pai matando filho, filho matando pai. E a palavra precisa se cumprir. Então, que haveriam falsos profetas. Então, não se escandalize. Quando eu li a passagem de Pedro, eu imagino muito, muito, muito os finais dos tempos e eu trago para os meus dias. Porque Pedro estava dentro do barco com os outros e ele foi o mais ousado. Quando Jesus veio, acharam que ele era um fantasma e Pedro falou, não, é Jesus. Mas se tu és o mestre, permita com que eu vá até o Senhor sobre as águas. E Jesus disse, vem, Pedro. E ele foi. E aí, sabe, eu me vejo no lugar de Pedro, porque quando a gente quer Jesus, a gente quer ir ao encontro dele, a gente vai. Ele diz, vem, e a gente vai. Só que no meio do caminho tem a tempestade. No meio do caminho tem o barco balançando. No meio do caminho tem o vento que bate forte, que te balança. Só que até então você ainda não caiu, você não tá afundando, porque o teu foco tá em Cristo. Agora, quando Pedro ele tira o foco de Cristo, e a Bíblia vai dizer que ele coloca os olhos sobre o vento, sobre o barco balançando, sobre as águas agitadas, ele perde o foco de Cristo e começa a afundar. Não deixe que o seu foco em Cristo se perca. Não deixa que as adversidades, que os problemas, que a vontade de
de ir para festas, que a vontade de beber, que a vontade de se drogar, que a vontade de se prostituir venha a ser maior do que o foco que você precisa ter em Deus, o mundo ainda vai ficar muito pior. Porque a Bíblia precisa se cumprir. Mas o seu foco tem que estar em Cristo. Se o seu foco estiver em Cristo, você não vai afundar. Se o seu foco estiver em Cristo, você não vai morrer na praia. Pelo contrário, você vai vencer. Só que Jesus ele é tão misericordioso que quando Pedro afunda, ele vai estender a mão para Pedro. Pedro vai dizer: Senhor, me socorre. Pedro ele reconheceu que ele tirou o foco de Deus e ele pediu ajuda. E Jesus vai estender a mão para Pedro e vai dizer: homem de pequena fé. E aí Jesus vai voltar com Pedro pro barco e vai cessar o vento e a tempestade vai passar. Em algum momento a tempestade da tua vida vai passar. Só não perca o foco de Jesus. Porque naquele grande dia, talvez você arrume pretextos para dizer que não seguiu a Cristo por vários motivos. Que não foi fiel a Cristo por vários motivos. Que não conseguiu se manter de pé porque fulano falou mal de mim. Porque ciclano me excluiu do hall de membros. Porque não sei quem falou que eu não era capaz, que eu não ia conseguir, que eu era um falso crente, que eu não devia estar dentro da igreja porque meus pecados são grandes demais. Aí Jesus vai te dizer: e eu, o que eu te fiz além de te amar? Porque Jesus ele morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar, para nos amar. E ele só nos amou. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você não tenha filhos, mas você que tem, você daria o seu filho para morrer por alguém pecador, por alguém que erra, por alguém que a primeira coisa que acontece te vira as costas? Eu creio que não. Mas Deus fez isso por você. Então não abandone ele, não vire as costas para ele. Mantenha o foco. Porque Jesus te ama. E ele preparou uma linda casa para você. E ele não quer te perder. O inferno não foi feito para você. Ele foi feito para Satanás e seus anjos. Você é príncipe e princesa de Cristo. E Satanás quer roubar a tua coroa. Então não permita isso. Seja firme, seja forte. Você é capaz, você consegue. Jesus está no controle. Beijo.